A mexicana Ariadna Mata Esparza, de 22 anos, ela morreu após realizar uma série de agachamentos com barra em uma academia. Ela caiu no chão após o exercício físico. Os paramédicos, quando chegaram ao local, já encontraram a jovem sem vida. Segundo o portal mexicano Milênio, a autópsia revelou que ela morreu por anoxemia, que é a ausência de oxigênio no sangue. Para a gente falar deste assunto, aqui comigo, Cássio Atovani, é isso mesmo, né? Cássio Atovani, ele que é profissional de educação física, ele também é treinador de CrossFit nível 2. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre anoxemia. Anoxemia. Isso. Primeiro eu queria que a gente desmistificasse, colocasse um ponto que é muito importante, porque não é o problema de fazer agachamento e academia que causa isso, né? Vamos esclarecer para o público. Provavelmente ela já tinha alguma coisa respiratória, porque é uma doença que já traz isso. E o lugar, a cidade onde que ela estava também é uma cidade de altitude. Então tem um baixo nível de oxigenação na região. Então pode ter tido mau preparo, ela já pode ter uma doença que ocasionou esse evento. Ela já podia estar sentindo alguma coisa, então não dá para saber ao certo se foi somente o agachamento que fez isso. Tem que ter um estudo maior sobre o caso. Agora, essa questão aí da falta de oxigenação no cérebro, o que exatamente pode causar? Seria um problema assim, ela já, né, como você disse, ela pode já ter ali algum problema, pode já vir a sentir alguns sintomas? Ela pode ter tido já algum evento de desmaio, tontura, até fraqueza. Às vezes ela já pode estar sentindo um pouco de fraqueza ao longo do tempo. Se ela não relatar a algum profissional, às vezes ela deve ter continuado o treinamento. Não se sabe se a preparação dela para o treinamento foi correta. Tudo isso tem que ser melhor avaliado. Quando vocês, né, estão, né, vocês profissionais de educação física, vocês estão observando ali, né, o aluno, não é que fazer o agachamento não é o problema, né? Não, de forma nenhuma, pelo contrário, né? Primeira coisa, deve ser feita uma avaliação bem precisa. Durante o treinamento tem que ver a preparação que a pessoa teve, se teve um bom aquecimento, se está tendo uma boa progressão de carga. Eu acredito que ela deve ter pulado alguma etapa ou já deveria estar se sentindo mal para chegar a via óbito, porque é um salto muito grande, né, para ter acontecido por um agachamento. Então acredito nessa hipótese sim, que pode já ter vindo anteriormente. Com este calorão que está fazendo, Cássio, algum exercício vocês falam, olha, pega mais leve nesse daqui, ou algum horário que é melhor para a gente exercitar, até para não acontecer não só esse tipo de problema, mas outros? Sim, eu peço sempre para o pessoal manter bem a hidratação, algumas pausas, alguns intervalos e também o cuidado com horários ao longo do meio-dia. São horários que está mais quente, a pessoa normalmente já está no meio do dia dela, evitar treinar desidratado e sem se alimentar e tomar cuidado com corrida ao ar livre nesses horários mais quentes. Assim. Neste período, corrida ao ar livre, então é melhor de manhãzinha ou já à noite? Com o sol mais do meio-dia, assim, eu prefiro que evite. Até porque está bem seco, a umidade, né, bem baixa. Agora, você até citou, né, que essa jovem, né, que morava no México, a cidade dela fica a cerca de 1.120 metros acima do nível do mar. Isso é um contribuinte também para que a gente tenha problemas, né? Sim, tem uma baixa oxigenação nessa região. E a facilidade da pessoa se sentir mal, ter problema para respirar, ela é muito maior. Provavelmente, se ela é moradora da região, ela já é um pouco mais adaptada. Mas se ela já tiver com esse problema, a localização pode agravar esse problema dela. Você citou uma coisa muito interessante, né? Não exercitar sem comer alguma coisa. Que tem gente que ainda tem essa, né? De ir para a academia e fazer um treino sem nada no estômago. Isso é um perigo? É muito perigoso porque pode dar essa falta de energia para a pessoa. Ela não vai ter força, provavelmente, para fazer o agachamento, que é um exercício de força. Como que ela vai sem se alimentar? Tem pessoas que às vezes vão sem se alimentar, mas já fez um estoque de alimento antes. Mas ficar muitas horas sem se alimentar e ir fazer o treinamento eu não recomendo. Principalmente treinamento de força.
O que seria o indicado na alimentação para fazer esse treinamento de força? Os nutricionistas relatam que pelo menos 1h30 antes, alimentos mais leves até 1 hora pode ser recomendado. Menos que isso também, muito perto do horário de treino não. E mais de 3 horas, mais de 4 horas também não. Os nutricionistas recomendam que não. Os pré-treinos, eles ajudam neste sentido? Eu acredito que deve ter uma avaliação prévia de um nutricionista. Eu não acredito que seja para todo mundo. Eu acredito que uma alimentação mais saudável assim já estabelece para ter um bom treino. Agora, pré-treinos eu indico a indicação de um nutricionista para ficar mais bem avaliado. Assim. Quando um aluno, né, ele está lá fazendo a atividade, está ali fazendo algum exercício, vocês monitoram? Tem algum que às vezes fala assim, não, esse daqui eu vou dar conta, às vezes quer pegar um pouco mais pesado e pode ser perigoso também, né? Vocês trazem todas as orientações. Sim, com toda certeza. Eu vou falar mais da modalidade que eu trabalho, que é o CrossFit, que a metodologia é voltada para toda a preparação. Então, desde o alongamento, aquecimento, a gente faz uma boa progressão, uma boa técnica para que o cara na parte principal, se fosse um agachamento, esteja devidamente preparado. Tem alguns que tentam pular etapas, mas a gente está sempre de olho para que isso não aconteça. A gente tenta sempre trazer de volta para o nosso controle. Quais dicas que você pode dar aí para quem está em casa acompanhando, que às vezes nunca praticou o CrossFit, mas que tem interesse em entrar para essa modalidade? Ele é um esporte para todo mundo ou não? Vamos com calma. Com certeza. Ele é um esporte para todo mundo. Você deve sempre estar aberto a conversar com o seu treinador, explicar a sua situação para ele, situação do dia, se você está se sentindo bem, não, se você está sentindo dor com algum exercício, e sempre estar aberto para reconhecer que às vezes você não está preparado para colocar tanta carga, fazer o movimento com tanta velocidade assim. Então a minha recomendação é: seja aberto com o seu treinador, sempre converse com ele. Mas é um esporte para todos, desde um atleta de nível mundial até para uma pessoa da terceira idade que está lá no sofá. Terceira idade também? Sim. É mesmo? Conta um pouco mais pra gente. Hoje em dia tem até competições para Masters, né? Acima de 30, 40, 50, até 60 anos. É claro que é adaptado para a realidade dessas pessoas. Os movimentos, na verdade, às vezes usam até menos amplitude, menos complexidade, mas é um tipo de treinamento que abrange vários públicos. Agora, a gente está falando CrossFit, mas na verdade o CrossFit é uma marca registrada, né? Sim, Qual que seria o nome para eu usar? A gente pode falar CrossFit. Pode falar mesmo, CrossFit, né? E as que não são marcas afiliadas usam Cross Trainer, mas um certo. é proveniente do outro. CrossFit tem um método próprio, o Cross Trainer também tem a sua metodologia própria, mas é o que eu falo para todo mundo, faça atividade física, não fique parado, é o mais importante. Agora, eu tenho curiosidades, né? Por exemplo, a pessoa sedentária, né? Não está fazendo nada há bastante tempo, ela pode ir direto para o CrossFit, vocês vão entender ali, olha, começa por aqui, tem toda essa divisão, né? Não vou chegar lá pegando aquele monte de peso, pulando aquele monte que eu vejo, não, né? Não, com toda certeza não. O treino é totalmente preparado para você entender como que você vai fazer ele na parte final. Então, se é um agachamento, um salto com caixa, desde o alongamento e do aquecimento, o treinador vai estar te observando e vai olhar. Essa pessoa já consegue saltar na caixa? Não, essa pessoa ainda consegue subir na caixa somente. E a gente tem vários níveis de alunos e é uma aula coletiva, mas de cunho individual. Eu trato o treino coletivo, mas eu vou em cada indivíduo trazendo a particularidade de cada um, né? Fazendo o que a gente chama de scaling, né? Adaptando para cada um, trazendo para a pessoa a particularidade dela. É um exercício, né? É um esporte, mas ele aparentemente, pelo que eu vejo dos vídeos, a gente até está acompanhando alguns vídeos que são das suas redes sociais, @Coach Cássio Atovani. Aparentemente é muito pesado, é muito puxado. Tem certeza que uma pessoa da terceira idade vai conseguir? Consegue. Nos vídeos, se vocês observaram, tem pessoas somente com a barra. As anilhas são grandes, mas elas não são tão pesadas. Até no vídeo ali eu dei uma olhadinha, uma pessoa estava agachando com a barra. Então, a gente também não freia as pessoas que estão mais avançadas,
Por isso que eu falo, é um treinamento para pessoas, tanto de atletas de níveis mundial e pessoas que estão totalmente sedentárias. Então, um indivíduo que for numa aula dessa, ele vai agachar com peso se ele tiver essa habilidade. Se ele não tiver habilidade, ele vai aprender a agachar com o peso do corpo, que é uma coisa que vai dar função para a vida dele. O CrossFit, na verdade, ele foi criado para melhorar a vida das pessoas. A pessoa agachar melhor, a pessoa poder passear com o cachorro, a pessoa poder fazer as atividades da vida dela de uma maneira melhor, mais saudável, assim. Muita gente procura, né, porque tem uma perda de peso muito rápida, às vezes a pessoa ela tem esse interesse e o CrossFit ele traz essa questão, né? Ele faz esse auxílio por ser uma atividade de alta intensidade, mas como fala na pirâmide do CrossFit, o CrossFit tem uma pirâmide que a base dela é a nutrição. Se a nutrição não estiver bem alinhada, esse objetivo ele fica mais complicado. A pessoa ela pode vir a ter lesões, eu acho que como em qualquer atividade física, então por isso que todo o cuidado, a observação, vocês acompanhando é fundamental, né? Porque como a gente está vendo ali nos vídeos, tem que ter toda uma técnica. Sim, sim, com certeza. Eu falo que o indivíduo pode machucar em qualquer lugar, na casa dele. No CrossFit isso pode ser aumentado porque os movimentos são de alta intensidade, a gente vai treinar em alta intensidade, mas antes disso tudo tem uma parte técnica que vai tentar trazer segurança para o movimento. Então, se o indivíduo ele trabalha bem a mecânica, trabalha bem dentro da segurança, ele fica longe dessas lesões. Pode acontecer, como em qualquer lugar, mas na aula de CrossFit a gente ensina os movimentos para deixar ele mais seguro possível. Dá mais condição para o corpo, né? Mais força, até a postura também melhora. Sim, porque o objetivo do CrossFit, os exercícios funcionais, é dar função para o corpo. Agachar melhor, empurrar melhor, puxar um objeto, levantar um objeto, fazer as coisas diárias de uma forma melhor. Então melhora a postura, melhora a composição corporal, completo. Mas eu falo sempre, tem que ser sempre dentro de uma boa técnica, uma boa mecânica. Não adianta se mexer de qualquer forma. É por isso que vocês estão ali sempre de olho, acompanhando todo mundo, dando todo o suporte, né? Sim, a gente está sempre de olho. Hoje à frente eu estou lá nas aulas, praticamente em todas as aulas eu estou lá. Dura quanto tempo mais ou menos uma aula, só para eu entender? 50 minutos que dura uma aula de CrossFit. Às vezes perto de uma hora, mas é nessa média. Mas a pessoa ela pode fazer todos os dias ou não? Tipo, sei lá, 2 vezes por semana, 3? Como que é? Pode sim, ela pode fazer todos os dias, porque, como o CrossFit mesmo fala, constantemente variado. Então, cada dia você vai treinar num nível de intensidade diferente, num nível de habilidade diferente. Um dia você vai fazer mais resistência muscular, outro dia cardiorrespiratória, no outro dia força pura. Então, cada dia você vai trabalhar um tipo de habilidade diferente. E vai tendo a troca também de grupo muscular, por função. Num dia eu agacho, outro dia eu empurro. Então eu consigo fazer essa variação e a pessoa consegue treinar todos os dias. O que seria esse força pura? Força pura é a que vocês viram no vídeo, agachamento. São poucas repetições e o indivíduo faz com mais carga. Então, por exemplo, naquele vídeo, provavelmente o cara, se ele agachou 3 vezes foi muito, mas teve toda uma preparação para chegar naquela carga. Então, na verdade, ele faz menos repetições, mas com mais carga. Mais carga. E aí, para a saúde, para os músculos, isso daí... Sim, é ótimo. Porque o cara ele tem que ter a capacidade de levantar mais carga. Isso faz uma adaptação na parte hormonal muito grande. O indivíduo que ele trabalha a força pura, ele aumenta muito a testosterona dele. E isso é muito importante para o nosso corpo. Tá certo, então. Tá acabando nosso tempo aqui desse bloco? Pois é, passa rapidinho, tá vendo, Cássio? Mas que bom que você veio aqui, explicou pra gente, né? A gente tá aqui falando sobre anoxemia, né? O caso da mexicana que acabou morrendo ao fazer um agachamento em uma academia, mas a gente está esclarecendo, não tem nada a ver com agachamento, né? Não. Isso aí pode ter vindo proveniente de outra coisa, outra causa. A localização também influenciou. Pode não ter tido uma boa preparação e às vezes ela já estava com algum sintoma, alguma coisa estava gravando. Tá certo, então obrigado. Cássio Atovani, professor de Educação Física, deixe seu arroba para quem está em casa. @coach Cássio Atovani de Souza. Muito obrigado, então.